Palavra do apóstolo quando disse lá no monte, da transfiguração: bom estarmos aqui. Está passando aqui no meu nariz um cheiro de café, num frio desse. Estão fazendo um café e não é longe. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, amados irmãos, por estarmos aqui para louvar e bendizer o nome santo do Senhor Jesus. E como já temos ouvido várias porções da palavra de Deus, bendito seja o nome do Senhor, porque enriquece, bendito seja o nome do Senhor, a nossa fé, de forma como está escrito que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, bendito seja o nome do Senhor, o ouvir pela palavra do Senhor, ouvir a palavra. Queridos, somos gratos a Deus. Vamos ler aqui um versículo que não é tão desconhecido, acredito, bendito seja o nome do Senhor, mesmo daqueles que ainda não professam a fé, mas cremos que esse versículo, nem que seja de ouvido, muitos já ouviram. Trata-se do que está escrito em Mateus capítulo 11, o versículo 28, que nos diz, tratando-se aqui das palavras do nosso Senhor Jesus, que vem confirmada do verso 25, quando diz que naquele tempo respondendo Jesus, Mateus capítulo 11, verso 25. Então, o texto do 25 ao 30, quando chega no verso 28, está escrito: vinde a mim, disse Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, disse Jesus. Vinde a mim quem? Vinde a mim, disse Jesus, todos. Ele não disse, vinde a mim alguns dentre vós, alguns com problemas dos quais eu vou classificar, porque muita gente tem problemas complicados, mas o Senhor Jesus, ele não classificou, não, ele generalizou. Ele disse, vinde a mim todos, todos. Isso está nos dizendo, queridos ouvintes, que não há problema que ele não possa resolver. Essa escritura, esta palavra do Senhor Jesus nos está mostrando que não tem nada que ele, Jesus, não possa resolver. Porque ele não diz, venha a mim você que tem problema tal, venha a mim você que tem esse, aquele e aquele. Não, ele disse, vinde a mim todos. Todos. Todos os que estáis cansados. E quantas pessoas estão cansadas? E quantas pessoas estão oprimidas? Outra versão vai dizer sobrecarregadas. E quantos ainda se autocarregam, querendo levar por si mesmo os seus problemas ou fazendo algo para tentar resolvê-los? Quantas pessoas sacrificam-se? Quantas pessoas sobrecarregam-se? Mas, meus queridos, atentemos para as palavras do nosso Senhor, quando ele disse, venha a mim, glória a Jesus,
E podemos, por interpretação, entender que ele está dizendo: venha com os seus problemas. Traga-os a mim, bendito seja o nome do Senhor. Já foi citado nessa noite a referência: entrega o teu caminho ao Senhor. Mas o ser humano, ele não confia, e enquanto ele não confia, de fato e de verdade ele sofre. Porque ele fica querendo segurar em uma ponta, querendo levar junto com Deus, e é por isso que não funciona. Enquanto o homem não aprender a de fato e de verdade a vir a Jesus, ele vai sofrer. Ele vai continuar sofrendo. Quantas pessoas a narrativa sagrada nos mostra de quantas pessoas de fato e de verdade foram a Jesus. Já foi falado daquela mulher do fluxo de sangue. Já foi falado de tantos outros casos nesta noite, de pessoas que estavam cansadas e sobrecarregadas com os seus problemas, mas que foram a Jesus, que foram de fato e de verdade e entregaram as suas vidas a Jesus. E aí a coisa mudou. Aleluia! Aleluia! Quantos mais podem ser citados, benditos o nome do Senhor Jesus nesta noite, de pessoas que tinham problemas, mas que foram ao Senhor Jesus. Aqui também já foi citado de um homem que de fato e de verdade ele estava oprimido. A Bíblia diz que aquele homem, ele não vivia mais em casa. Trata-se do gadareno, que já foi citado por um dos nossos irmãos. Aquele homem já era endemoniado de uma forma tal que pode ser dito, aquele homem já vivia possesso, uma opressão horrível. Ele já andava pelos sepulcros, ele já cortava o seu corpo com pedras. As pessoas queriam amarrá-lo e prendê-lo, mas ninguém conseguia. Mas Jesus é tão bom que aquele homem, ele sequer podia ir a Jesus. Jesus disse: venha a mim. Ele não podia, Jesus foi a ele. Porque a narrativa sagrada, conforme diz Marcos, no capítulo 5, diz em que Jesus estava de um lado do lago e ele disse: passemos para o outro lado. Aleluia. E Jesus foi de encontro àquela vida. Aleluia, porque como já foi dito também, é verdade, e o apóstolo Paulo já dizia: eu não me canso de vos dizer as mesmas palavras, e é impossível pregar sem citar o que já foi dito nesta noite. Aleluia. Jesus disse: passemos para o outro lado. Aleluia. E eles passaram. Se bem que enfrentaram uma tormenta, uma tempestade, mas Jesus foi lá do outro lado, a um homem que já não vivia mais em família. Vinde a mim, todos os que estáis sobrecarregados e oprimidos, e eu, disse Jesus, vos aliviarei. Aleluia. E Jesus atravessa aquele lago. E aquele homem que vivia oprimido no teor da palavra, com todos os significados da palavra opressão que ela pode nos dar, aquele homem estava, ele já não vivia, os demônios já falavam na sua vida. É tanto que quando Jesus chega de frente a ele, os demônios, não diz o texto que foi o homem que veio, os demônios já que dominavam aquela vida, vieram a Jesus e falaram: ó Filho de Deus, viesse aqui atormentar-nos antes do tempo. E Jesus ordena que eles se calem, apenas pergunta assim: qual é o teu nome? Eles dizem legião, porque somos muito. E Jesus simplesmente não continua o diálogo. Tem gente que faz questão de entrevistar: de onde tu vem, para onde tu vai, o que estás fazendo nessa vida. Jesus só pergunta o nome e diz: sai. Sai. Em outro texto vai dizer que Jesus, quando chegou em um determinado local, tinha um se rastejando pelo chão e quis falar com Jesus. Jesus diz: cala-te e sai dele. Bendito seja o nome do Senhor.
E Jesus disse: sai desta vida. Oh, aleluia, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Na verdade, os demônios pediram que permitisse que entrasse numa legião de porcos que por ali estava, e Jesus permitiu e deixou aquele homem são. E já foi dito que o homem ficou em perfeita saúde. Isso porque Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. E Ele é quem diz, não nós. Jesus disse: eu vos aliviarei. Aleluia, Deus. Meus queridos ouvintes, quantas vidas a mulher adúltera, ela não foi a Jesus. A Bíblia diz que trouxeram, conduziram a presença de Jesus para humilhá-la. Eis aí um exemplo de humilhação. E com certeza aquela mulher tinha uma vida oprimida. Os homens não querendo cumprir lei, coisa nenhuma. Eles estavam ali querendo pegar Jesus em falta. Pegaram aquela mulher e fizeram ela ali de objeto, de espetáculo, de humilhação. Mas levaram a pessoa certa. Levaram ela para a pessoa certa. Levaram ela para aquele que disse: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E a narrativa sagrada diz que aqueles homens, sequer a mulher estava ali, era só uma desculpa. Eles disseram: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato e a lei nos manda que ela deve ser apedrejada. Era verdade, mas na íntegra a lei dizia que quando um homem e uma mulher fossem apanhados em adultério, os dois é que deveriam ser apedrejados. E para isso não precisava perguntar nem a Jesus, era só apedrejar e pronto. Mas a verdade, como creio que os ouvintes também sabem, é porque Jesus disse: vinde a mim todos os que estão cansados, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aqui nós encontramos um exemplo de alívio. Bendito seja o nome do Senhor, porque a narrativa segue, a história segue. Eles insistiram, até que Jesus, que estava escrevendo, ele ergue-se e diz a célebre frase que eu creio mundialmente é conhecida no mundo cristão: aquele que dentre vós esteja sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E Jesus volta a escrever com o dedo em terra. Glória a Jesus. Aleluia. E a Escritura diz que ao ouvirem tal palavra, compungidos da própria consciência, começou a sair dos mais velhos até o último. Ficou só a mulher que estava no meio. Aleluia. Ele disse: vinde a mim. Vinde a mim os que estão cansados e oprimidos ou sobrecarregados. E ele disse: eu vos aliviarei. Aleluia, Deus. Jesus se levanta e olha. Glória a Deus. Ele olha e pergunta àquela pobre mulher: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela diz: ninguém, Senhor. E aí sai uma das frases mais lindas da boca do mestre. Ele diz: nem eu também te condeno. Vá em paz e não peques mais. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. São vários casos. Um homem à beira da morte, lá na cruz, no momento da crucificação, aquela vida, ele reconhece. Ele diz com as suas palavras: nós estamos aqui. Capítulo 23 do Evangelho segundo escreveu Lucas. Bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui, isto é, nós estamos morrendo porque os nossos feitos merecem. Mas este nenhum mal fez.
e dirige-se ao Senhor Jesus, dizendo-lhe: Senhor, lembra-te de mim. Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, disse Jesus. E até na morte Jesus prova e cumpre essa palavra, porque o homem foi a Jesus, tanto ele quanto Jesus estavam bem próximos da morte. Mas Jesus, até perto da morte, estava aliviando vidas que vieram a ele. Aleluia. E é esse Jesus, queridos ouvintes, que nós continuamos a falar. É dele que nós estamos falando nesta noite. É dele que aquele homem disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Em outras palavras, ele estava dizendo: Senhor, socorre-me, tem misericórdia de mim. Eu sou um homem atribulado, a minha vida foi toda de pecado, eu reconheço isso. Eu estou sendo morto pela morte capital do meu país, porque os meus feitos merecem. Mas lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, disse Jesus. Glória a Jesus. E a resposta na Bíblia temos: Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Bendito seja o nome do nosso Salvador Jesus, que é fiel no que diz. E ele disse: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E até na hora da morte ele cumpre a sua palavra. É interessante notar que lá no Gênesis, quando está tratando da criação de Deus, aleluia, quando Deus conclui a criação, a Bíblia diz que Deus olhou e viu que tudo era muito bom, e que Deus preparou um jardim e colocou um homem lá, e a Bíblia diz que aquele homem colocado ali era um homem perfeito, no jardim do Éden, no jardim da terra. Mas quando Jesus retorna aos céus, aleluia, ele entra lá com um homem ex-pecador. E isso é maravilhoso, porque o homem perfeito é colocado no jardim terrestre, num paraíso terrestre, mas no paraíso celestial entra lá um pecador remido e lavado no sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Engrandecido seja o nome do Senhor e Salvador Jesus. E nós estamos aqui diante de pessoas que também tinham uma vida atribulada, uma vida de pecado, uma vida de não sossego, aleluia. Mas ele disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aleluia. E eu estava me lembrando que lá na década de 80, eu na minha adolescência, quando pensava nessa questão de morte, quando pensava nessa questão de salvação, eu era um camarada atribulado por não ter certeza, por não ter conhecimento de Bíblia, só coisa de ouvir falar de muito distante, criado ali na Serra da Cruz, na região da Serra da Cruz e Ubaia, não tinha contato com Bíblia, com Escritura. Na minha adolescência eu estava um cara atribulado, mas chegou às minhas mãos um exemplar da palavra de Deus, e na década de 89, no final de 80, aleluia, no ano 89, entrada de 90, eu me lembro desse tipo de culto, e por isso, pela misericórdia de Deus, ele tem levantado outros que comigo estão levando essa palavra dessa maneira. Porque naquele tempo, o saudoso irmão Justo e muitos dos que estão me ouvindo aqui conheceram aquele homem. Ele encharcou essa cidade com a palavra de Deus, e eu tive o primeiro contato com a palavra de Deus naquele tempo. Vinde a mim, disse Jesus, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu os aliviarei.
E aquele jovem eu, naquele tempo, 89, 90, e adolescente, na verdade, é uma fase da vida terrível, de indecisões, de tanta coisa, de conflitos. Mas a palavra de Deus chegou. Aleluia! E me alcançou também, como alcançou tantos. Quantos aqui estão? O irmão Walter falava disso, o irmão Marival falava disso. Aleluia! Aleluia, engrandecido seja Deus. O irmão Hanoi não falou de si, mas eu tenho certeza, era um jovem atribulado. Eu estou diante da irmã Terezinha, que nós conhecemos um pouco da sua trajetória, mas Jesus disse: vinde a mim. Em todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E somos agradecidos a esse Jesus que cumpre o que diz na sua palavra, e ele nos dá alívio, queridos. E como ele disse que é a todos, não importa o seu problema, ele tem alívio para você. Eu não, nenhum desses que tem aqui, nem pastor, nem padre, nem papa tem, aleluia, alívio para a sua vida. Mas nós estamos lhe apresentando o que tem. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, ele tem alívio para você. E nós estamos falando dele, conforme diz Hanoi, desde 7 e 10. Aleluia. Jesus foi quem disse, é dele que estamos falando e te apresentando. Vinde a ele, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e ele te aliviará. Amém.